Porque toda palavra, toda consoante, que depois dela vem uma vogal, nós juntamos. Então fica emai. Enough é E-N-O-U-G-H. Enough. Bastante, suficiente. Am I enough for you? Eu sou bastante para você? Então muito cuidado com essa pergunta. Voltando à primeira resposta, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o slide. Obrigado. Eu vou voltar o slide aqui. Então, preste atenção. O único diferente é I am. O único diferente. Terceira pessoa do singular. He, she e it. É is. Se não for nenhum desses que eu falei agora, o resto é are. Então vamos rever a resposta da primeira. Temos aqui várias respostas agora. Ok, vamos lá. Vamos lá. Polo Recife. Letra A é is, letra B é is, letra C é are, letra D am, letra E é is. Agora Ok. Polo Carpina. Vamos lá. Letra B é is, letra C é are, letra D é am e letra E é is. Ok. O Polo Sapé. A, are, B, is, C, are, D, am e E, is. Ok, então vamos lá. Eu vou dando as respostas corretas aí e vocês vão fazendo a correção. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida por que foi essa e não a outra, me perguntem. Então, a primeira, a letra A, é are. You are. Sempre. Não tem para onde correr. Mesmo sendo no singular ou no plural, you é sempre are. Lembre daquela regrinha que eu te falei. I am. O único diferente. Terceira pessoa do singular. He, she, it. Is. O que sobrou é are. Então, you é you are. Sempre. Informalmente, existem alguns nativos da língua inglesa que falam you is. Informalmente, eu já conheci alguns nativos que falam you is, mas está gramaticalmente incorreto. Gramaticamente incorreto. De acordo com a gramática, é you are, sempre. She é a terceira pessoa do singular, então é she is. Voltando, you are, she is, terceira pessoa do singular. They are, I am, ok? And it is. Porque it também é terceira pessoa do singular. Lembrem-se, is é somente para terceira pessoa do singular. He, she, it. Alguma dúvida, Tati? Só um minuto, deixa eu dar uma olhadinha. Não temos nenhuma dúvida. Ok, então, go ahead, vamos passar à frente aí. Então, nós vamos ver aí os artigos, certo? Nós vamos ver os artigos. Então, esse am e a aí seria em português o artigo indefinido, uma. Tem uma particularidade. Em português, às vezes a gente fala uma, uns, umas, né? Em inglês não. Em inglês, esse artigo indefinido só é utilizado no singular, certo? Só é utilizado no singular. Uma. Ou só no singular. Aí o que acontece? Na escola, outra falha de comunicação aí, é que nós aprendemos o seguinte. Antes de consoante, você usa A. Antes de vogal, você usa N. É assim que a gente aprende na escola. Esqueçam isso. Por quê? Tem dois exemplos aí embaixo que eu vou explicar para vocês. Na verdade, essa regrinha meio básica que alguns professores passam, 90, 99% das vezes dá certo. Mas aí a gente acaba errando justamente em algumas consoantes que não tem som de consoante. E aí eu vou explicar para vocês. E se vocês não entenderem, nos perguntem. Então, a N, M, ela é
antes de um som de vogal. Então, a palavra que tem o som de vogal, nós colocamos AN. Se a palavra tem som de consoante, veja bem o que eu estou falando, som, e não a letra. Se a palavra tem som de consoante, aí nós colocamos A. Certo? Então, o que acontece? Não é a letra, e sim o som. Aí nós vamos voltar lá para o slide e eu vou mostrar para vocês. Nós temos dois exemplos aqui. Digamos que nesse primeiro e nesse segundo não tivesse o artigo já colocado. As duas palavras começam com H. H é consoante. Certo? Tudo bem, não tem dúvida nenhuma. Se eu for seguir aquela regra de antes de consoante eu coloco A, é A nos dois. Então esse AN aqui estava errado. Esse AN estaria errado. Porque aqui eu tenho duas palavras começando com consoante. Mas é que está a pronúncia. Então, na primeira, o H não tem som. Então é hour. Hour. Hour tem som de vogal, que é hora. Então, como tem som de vogal, eu vou usar AN. Eu vou usar AN. Então, eu tenho an hour. Uma hora. An hour. E aí eu fiz aquela junção, né, que eu sempre junto um som de a última consoante com o som da primeira vogal, que nem eu fiz no EMAI, fiz agora aqui, né? An hour. An hour, uma hora. Certo? Na segunda aqui, que também é uma palavra conhecida nossa, é house. House. House tem som de ha. House tem som de consoante. Como tem som de consoante, aí eu coloco a house. Eu posso falar house e house, certo? Então aqui eu estou provando para vocês que não é a palavra, não é a letra que começa, e sim o som dela. Aí vocês me perguntam, tá, professor, e como que eu vou saber quando que a consoante tem som de vogal ou não? Veja bem, se vocês tiverem um dicionário, o dicionário vai ajudar vocês. Porque todo dicionário, um bom dicionário, tá, ele, aqui, por exemplo, em Recife, gira em torno de R$25. Nos outros estados eu não sei a faixa de preço, mas está em torno de R$25. Não é um preço caro, você compra um bom dicionário. Inclusive, hoje em dia, muitos dicionários bons, ele já vem com o CD-ROM, com um programa que você tem, você coloca lá no teu computador, ou você instala ou você roda ele a partir do CD. E ele vem com a pronúncia das palavras. Então, ele vem com a pronúncia da palavra em inglês americano e com a pronúncia do inglês britânico. Aí você ouve lá os dois e aí você consegue se familiarizar com o som das palavras. Então, um dicionário, quando você abre o dicionário, vai ter a palavra lá, vai ter a descrição se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. E logo após vai ter aquela descrição fonética, mais ou menos parecida com aquela que eu ensinei vocês fazerem, que eu coloco sempre em vermelho, para a gente lembrar o som das palavras. A partir daí, a gente sabe onde que é a sílaba tônica, como eu falei para vocês, que a sílaba tônica vai vir sempre com apóstrofe antes da palavra, então a gente sabe onde que é a sílaba tônica, e a gente vai saber se a palavra tem som de consoante ou se ela tem som de vogal, certo? E uma terceira maneira também é de nós escutarmos. De tanto você escutar a mesma palavra, você não vê ninguém falando hot dog, por exemplo. Você só vê falando hot dog. Então tem som de consoante. House. Você não vê ninguém falando house. Por aí. Então, de tanto você ouvir, você acaba aprendendo. Lógico, nesse terceiro caso, tem um problema. Qual é o problema? É você aprender errado. Por exemplo, um exemplo é uma palavra que agora já foi aportuguesada. É uma palavra em inglês que foi aportuguesada, que é aquela palavra delete. Delete. É complicado. Na verdade, delete. Delete, a pronúncia em inglês. Mas como a gente já portuguesou, já virou até verbo, eu deleto, tu deletas, ele deleta, nós deletamos, então é uma palavra que já foi introduzida no nosso vocabulário. Então,
já é uma palavra aportuguesada. Então, nesse caso aí, a gente não se incomoda aí com a pronúncia. Só lembrando que se a gente for falar delete para um nativo de língua inglesa, ele vai entender delete, que é a pronúncia correta no inglês. Mas, em compensação, se você chegar aqui, né, e falar pro seu amigo, delete it, né, deleta isso aí, o cara vai, o quê? Delete, delete. Aí delete fica meio, o cara vai achar meio estranho.